Bom, então, o último capítulo dessa apostila que nós estamos vendo, que é o capítulo de sistemas lineares. Então, aqui eu vou fazer uma introdução rápida aqui, breve, sobre a equação linear. Vocês já conhecem uma equação linear. Vocês já resolveram uma equação linear. Vocês já resolveram um sistema linear. Só que o que vocês resolveram foi um sistema linear de duas equações e duas incógnitas, que é resolver lá pelo método da adição e o método da substituição. Isso vocês já fizeram. Aqui, o que vai acontecer é que vai aparecer uma variável a mais e no caso, uma incógnita nessa variável, uma incógnita a mais e uma equação a mais, podendo chegar aí num sistema 3x3. Não vou passar disso também com vocês. Então, uma equação linear é aquilo que vocês já conhecem. Uma equação, ela é do tipo, aqui tem alguns exemplos que eu vou pegar aqui para vocês, ó. Então, eu tenho aqui o primeiro exemplo. Uma equação linear, para caracterizar uma equação linear, as incógnitas, o expoente delas tem que ser no máximo 1 para ser uma equação linear. Para ser uma equação, pode ter o expoente 2, 3, 4, 5, aí não importa. Aqui o que vocês estão vendo são índices, tá? Em vez de chamar de x, y, z, t, w, ele chamou de x1, x2, x3, x4, x5, x6, aí quantos precisar. Mas isso daqui, esse índice, esse número pequenininho embaixo é apenas o índice para diferenciar um x do outro. O x1 é diferente do x2, que é diferente do x3, que é diferente do x4. É como se fosse x, y, z aqui. E então, o expoente é o número que apareceria aqui em cima. Se não aparece, então é 1. Então, aqui, ó, se não aparece é 1, se não aparece é 1, se não aparece é 1. Então, uma equação linear, tá? Lineares aqui, como está, o linear, é aquela que o expoente é 1. Não pode ser negativo, não pode ser um número maior do que 1. E, para ser uma equação, tem que aparecer o sinal de igualdade. Tá? Tem que ser igual a alguma coisa, igual a um número real. Entendido? Então, aí está definido o que é uma equação. Para ser uma equação linear, eu já falei que o expoente é 1. Aí, então, isso é apenas uma equação. Nós temos aqui ó, exemplos de equações. Mas, então, o que é um sistema de equações? Então, o que seria esse sistema de equações? Aqui, só para deixar bem claro, ó, ele dá mais um exemplo. Fala assim, ó, que não são lineares. Ó, não são lineares. Por quê? O primeiro exemplo, apareceu o expoente 2. O segundo exemplo, apareceu uma multiplicação de incógnitas. Isso daqui caracteriza um sistema não linear, porque o x1 e o x2, cada um tem o expoente 1. Então, no total, se você somar, você fica com o número 2 ali no expoente. E aqui, esse eu tenho raiz quadrada, e raiz quadrada seria o expoente 1 meio, e também não pode, tem que ser 1 para ser uma equação linear. Ok. Solução de uma equação, o que é a solução de equação? É quando você encontra os números que satisfazem a igualdade. Ó. Por exemplo, ele está dizendo que esta equação aqui, ela é igual a 3. Ó. 2x1 mais 3x2 menos x3 mais x4 é igual a 3. Então, encontrar uma solução para esta equação, uma possível solução é essa daqui, ó. 1, 2, 3 e menos 2. Ele está dizendo que é solução. Por quê? Porque se você substituir o x1 por 1, substituir o x2 por 2, substituir o x3 por 3, substituir o x4 por menos 2 e resolver, isso tem que ser igual a 3. Aí você vai ficar lá, que do lado esquerdo vai dar 3 e vai ser igual a 3. Então a igualdade se torna verdadeira. O que tem de um lado é igual ao que tem do outro. Então, se você substituir esses valores x1, x2, x3, x4 por 1, 2, 3 e menos 2, você vai encontrar o 3 e isso satisfaz a condição de igualdade ali. Aí ele fala assim, ó, porém, se nós substituirmos esse valor ali, né, x1, x2, x3, x4, por 1, 1, 2 e 1, isso não vai ser solução. Aí ele mostra aqui ainda que isso não vai dar 3, então não é solução. O exemplo seria aqui, ó, ele fala 2 vezes 1 dá 2, então vai ficar assim, 2. 3 vezes 1 dá 3.
Então, mais 3. Menos 2, que está aqui, né? Substituindo o x3 por 2. E substituindo aqui por 1. Então, vai ficar mais 1. E aí, se você somar, ó, 2 menos 2 dá 0. E aí fica 3 mais 1 que dá 4. Então, observe que fica 4 igual a 3. Então, isso não existe. 4 é diferente de 3, então isso não é solução. Então, aqui eu só estou apresentando algo que vocês já viram, que vocês conhecem. Para ser solução, eu tenho que ter os dois lados iguais ali. Tem que satisfazer essa condição. Deixa eu apagar aqui. Uma outra condição que ele apresenta aqui é isso aqui. Ó, seja a equação linear. Então, se você tem lá igual a 0, por exemplo, aqui, ó, e aí aparece lá, né, ó, 0 vezes x, 0 vezes y, 0 vezes z. Isso é lógico, tá? Mas depois vocês vão me entender aí para fazer uma análise do sistema. Depois, na hora que eu juntar isso tudo para resolver o sistema. Então, se você observem aqui, ó, se você tem 0x mais 0y mais 0z, isso é igual a 0. Sempre. O x poderia ser 1, o y poderia ser menos 1, o z poderia ser 3. E aí, 0 vezes 1 dá 0, 0 vezes menos 1 dá 0, 0 vezes 3 dá 0, e somando 0, 0, 0 vai ser igual a 0. Então, se você substituir o x, o y e o z por esse valor, ou por qualquer outro valor real, isso sempre vai dar 0. Por quê? Porque cada um desses x, y e z está sendo multiplicado por 0. Então, todo número multiplicado por 0 é 0. Então, eu posso colocar qualquer valor no lugar do x, do y e do z, que isso sempre vai ser satisfeito, sempre vai dar 0. Tá, então isso daqui, existem quantas soluções para esta equação? Quantas soluções existem para essa equação aqui? 1, 2, 3, 4? Quantas, Isadora? Isadora foi jantar, me deixou aqui, falando sozinha. Deve ser infinita, certeza. Tudo infinito. É isso aí, Letícia. Infinitas soluções. Acertei. Porque ó, o x, o y e o z, qualquer valor que eu colocar no lugar deles, eles estão sendo multiplicados por 0. Então, sempre vai dar 0. Ok? E utilizando esse mesmo raciocínio, nós vamos entender agora esse outro modelo de equação. Ó. Aqui aparece 0x, 0y, 0z e 0t. E isso é igual a 2. Aí você para e pensa, existe alguma solução para esta equação? É possível substituir o x, o y, o z e o t por algum valor que faça isso depois dar 2? Pode falar, Letícia. Tô pensando. Não, mas olha aqui, ó. Se eu fizer 0 vezes x, dá quanto? 0. 0 vezes y, dá quanto? 0. 0 vezes z, dá quanto? 0 também. Vezes z, dá quanto? 0 vezes z é 0. Então, se você tem de um lado aqui vai ser 0 e do outro vai ser 2. Existe algum número que eu posso colocar no lugar do x, do y, do z e do t que vai mudar esse valor 0? Sim. Não. Está sendo multiplicado por quem? Está sendo Pelo multiplicado 0. por 0. Qualquer valor multiplicado por 0 vai dar 0. Vai dar 0. Então, isso daqui é impossível de ter uma solução. Então, eu estou deixando bem claro aqui para vocês, nas equações, que nós podemos ter uma solução, né? Podemos encontrar uma solução possível, ó, igual aqui, ó, que existe uma solução, existe uma aqui não fala terna, né? Mas eu esqueci agora o nome, fugiu. A solução, são 4 números, né? Uma quadra de solução. Então, existe um conjunto de números que é solução para esta equação? Sim, tem. O 1, o 2, o 3 e o menos 2 é um exemplo disso. Pode ter mais? Sim.
Tá? Nesse caso da equação, eu posso encontrar outros números ali que satisfaçam essa condição de dar 3 também. Aqui é uma solução, é esse daqui, 1, 2, 3, menos 2. Nesse segundo exemplo aqui, o x, o y e o z pode ser qualquer valor, que sempre vai satisfazer essa condição. Então, existem infinitas soluções. Tá? Então, ele fala aqui, ó, é fácil observar ali que qualquer tripla ali ordenada, né, colocando qualquer valor, colocando no lugar do x, do y ou do z, vai satisfazer essa equação. E já aqui neste outro exemplo, ele fala assim, olha, aqui eu estava procurando o nome, tentando lembrar, está aqui, ó, quádrupla de solução. Aqui eu posso colocar qualquer valor real no lugar do x, do y, do z e do t, que eu não vou conseguir fazer isso virar 2. Então, não existe solução. É impossível de ter solução. É legal já estar vendo isso aqui na equação, porque depois nós vamos fazer o quê? Uma análise sobre o sistema linear. Então, o que é um sistema linear em si? Aqui, ó, a apresentação do sistema. Um sistema linear é quando você junta mais de uma, né, no caso, duas ou mais equações lineares. Então, quando vocês viram lá, por exemplo, deixa eu marcar aqui. Vocês viram lá, 2x menos y igual a 10. X menos 2y igual a 3. Quando vocês viram esse modelinho aqui, vocês estavam vendo o quê? Um sistema de equações lineares. Só que era um sistema com duas incógnitas e duas equações. Vocês resolviam o quê? Pelo método da adição ou método da substituição. Reparem aqui que ele coloca aqui esses pontinhos aqui, que eu posso ter tantas quantas forem necessárias. E aqui também, ó. Desculpa. Então, reparem aí que eu posso ter lá, né, ó, 1, 2, 3, N termos aqui nesta equação. Não só duas variáveis, né, ali o x e o y, mas eu posso ter x, y, z, t e outros mais aqui. E eu posso ter também aqui várias equações também. No caso aqui ele está mostrando as 3, depois pontinhos, e aqui vai também várias equações. Eu vou ficar ali, eu vou explicar para vocês, né, o modelo geral, mas eu vou procurar resolver sempre ali em torno ali de 3 por 3 ali, 3 equações, 3 incógnitas. Deixa eu apagar aqui. Então vamos aqui. Ó, então aqui ele dá um exemplo. Um detalhe, ele fala assim, ó, que um sistema de equações lineares, como esse daqui, ele pode ser escrito como matriz, como que é o que nós acabamos de ver no capítulo anterior. Eu posso escrever um sistema linear em forma de matriz, eu posso escrever a matriz em forma de sistema linear. Aí ele vai mostrar os exemplos aqui, ó. Exemplo, eu tenho aqui, ó, sistema linear, 2x mais 3y igual a 4, x menos y igual a 2. A forma, isso daqui é a forma do sistema. Ele pode ser escrito na forma matricial. E a forma matricial está aqui, ó. Repare vocês aí que aqui é o 2 e aqui embaixo não aparece coeficiente. Então é 1. Aqui em cima apareceu 3, aqui embaixo não tem um número, então é o menos, né, que está o sinal ali, 1. Então observem agora que a primeira matriz que aparece aqui, ó, é a matriz dos coeficientes, ó. 2, 1, 2, 1, 3, menos 1, 3, menos 1. A segunda matriz é a matriz das incógnitas, ó. Quem são as incógnitas? X e Y. Então, X e Y está aqui. E aparece o sinal de igualdade, e depois da igualdade aparece a matriz ali dos coeficientes, tá? Dos coeficientes independentes, dos termos independentes aqui, que é o 4 e o 2. Tá aqui, ó. Entendido aí? E aí vocês que já estão craque em multiplicação de matrizes, né? Vocês podem observar que se eu multiplicar aqui, ó, linha vezes coluna, 2 vezes x, 2x, tá aqui. 3 vezes mais, né? No caso é 2, é o primeiro vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo. Então, 2 vezes x, 2x, mais
3 vezes y, 3y. Isso tem que ser igual a quem? Tem que ser igual ao 4, que está aqui. Depois, segunda linha vezes segunda coluna. Segunda linha vezes a primeira coluna, coluna única. Então, 1 vezes x, 1x. Menos 1 vezes y, menos 1y. Isso tem que ser igual a quem? Tem que ser igual a 2. Então, eu posso escrever o sistema linear em forma de matriz. Aí ele dá o outro exemplo aqui, ele fala assim, aqui é um sistema linear com duas equações e duas incógnitas. Ok, mas eu posso também ter um sistema linear com 3 incógnitas e duas equações, 3 incógnitas, x, y, z, e duas equações, e escrever isso na forma matricial também. Aí eu tenho lá o 3 e 2, 3 e 2, 1 e 5, 1 e 5, menos 1 e 7, menos 1 e 7. A segunda matriz é a das variáveis, né, dos coeficientes ali. No caso, a primeira é dos coeficientes, a segunda das variáveis, e a terceira do termo independente ali, do coeficiente independente. Então, tem lá o x, y, z, então x, y, z, 4 e 0, 4 e 0 aqui. Então, aí vocês observando, é fácil observar como que dá para separar ali o sistema linear em forma de matriz, ou a matriz depois transformar em sistema linear. Então, aqui, 1, 3, 2, então tá lá, a primeira coluna é a coluna do x, 1, 3, 2. Segunda coluna, o coeficiente de y. Então, tá aqui, 1, menos 1, menos 1. Aí, como só tem duas incógnitas, x, y, então x, y. E depois lá, 4, 1, 0, 4, 1, 0. Então, eu consigo transformar o sistema em forma de matriz, né? Escrever o sistema em forma de matriz. Aí ele apresenta aqui que a nossa ideia, então, é encontrar o quê? A solução, né? Então, a nossa ideia aqui é encontrar a solução de um sistema linear. Então, para encontrar a solução do sistema, porque antes eu tinha que satisfazer apenas uma equação. Eu tinha que encontrar um valor para x, um valor para y, um valor para z, ele tinha que satisfazer apenas uma equação. Agora, eu tenho que encontrar o quê? Eu tenho que encontrar um valor para x, um valor para y, um valor para z, que satisfaça 3 equações. Então, ele mostra aqui um exemplo. Então, neste exemplo, eu tenho as 3 equações aqui, com 3 incógnitas cada. E aí ele fala assim, olha, o 1, o 2 e o 3 é uma terna aqui, é uma tripla, uma terna, que eu posso chamar, que vamos verificar se ela é ou não solução deste sistema linear. E aí nós vamos substituir o x por 1, o y por 2 e o z por 3, na ordem. Quando a gente escreve aqui entre parênteses, a gente sempre escreve x, y e z. Se tiver um t, vai aparecer o t, depois o w e tal, mas como a gente vai trabalhar com 3, é nessa ordem, x, y, z. Então, o x é o 1, o y é o 2 e o z é o 3, tá? Nas 3 equações, eu não mudo de lugar. O x é o primeiro, o y é o segundo e o z é o terceiro. E aí, se você substitui, então 1 mais 2 mais 3 dá 6, verdadeiro, satisfez a primeira equação. Substitui na segunda, então fica 2 vezes 1, 2 e menos 3. Então, aqui 2 vezes 1, 2, 2 mais 2, 4, 4 menos 3, 1, satisfez a segunda equação. Substituindo na terceira, então fica 3 vezes 1, menos 2 mais 3. 3 vezes 1, 3, menos 2 dá 1, e 1 mais 3, 4, satisfez a terceira equação. Ou seja, esta é a solução do sistema, por quê? Porque satisfez as três equações. Um outro exemplo seria aqui, menos 5, 11 e 0. No mesmo sistema, tá? No mesmo sistema linear aqui. Substitui o x, o y, o z. Observem que se eu substituir o x, o y, o z por menos 5, 11 e 0, o resultado deu 6. Ok, satisfez a primeira. Aí substitui na segunda, o resultado deu 1. Ok, satisfez a segunda também. Só que daí quando substituiu na terceira, o resultado não dá 4. Verifica aqui, 3 vezes menos 5 dá menos 15. Menos 15 somado com menos 11 dá menos 26. E menos 26 mais 0 continua sendo menos 26. Então, aqui fica menos 26. E isso não é igual a 4. Por isso, então, que a sentença é falsa. Então, estão entendendo o que é um sistema linear? Quando eu resolvo um sistema linear e eu chego a uma solução para esse sistema linear, então eu estou encontrando
o valor para x, um valor para y, um valor para z, nesse caso aqui, que satisfaz todas as equações. Não adianta satisfazer uma, ele tem que satisfazer as três ao mesmo tempo. Entendido? Entendido. Aí ele apresenta aqui, ó, um outro sistema linear. Nesse caso aqui, ó, ele não admite solução. Esse outro exemplo aqui. Por que que ele não admite solução? Porque ele tem uma aqui, ó, uma equação que já não admite solução. Ó. Não é possível ter um valor para x, um valor para y, um valor para z, que faça dar 6. Porque eu tenho um zero antes, o coeficiente é zero. Tá? O zero multiplicando ali o x, o zero multiplicando o y, o zero multiplicando o z. Então, isso tem que dar zero. O lado esquerdo vai dar zero e o lado direito está dando 6. Então, zero nunca vai ser igual a 6. Por isso, então, que não tem solução. Isso não satisfaz. Então, ele dá uma observação aqui. Ele fala assim, ó, se um sistema linear tiver pelo menos uma solução, diremos que ele é um sistema possível ou compatível. Eu vou usar bastante o termo possível, né? Mas em alguns momentos pode aparecer o compatível. Então, se um sistema linear tem pelo menos uma solução, nós vamos dizer que ele é um sistema possível ou também compatível. Caso ele não tenha solução, nós dizemos que ele é um sistema impossível ou incompatível. Então, nesses dois sistemas que apareceram aqui, ó, o primeiro, ele tem solução? Tem. O 1, o 2 e o 3 é a solução dele aqui. Então, nós dizemos que esse sistema aqui em cima aqui é um sistema possível ou compatível, mas eu vou usar o termo possível. Ele é um sistema possível, ou seja, ele tem solução. Já esse aqui de baixo, como eu mostrei aqui, ó, não tem como ter solução, porque essa de baixo aqui não dá essa condição. Então, ele é um sistema impossível. Então, nós conseguimos diferenciar aí já, fazer uma classificação de sistemas. Então, sistemas que têm solução são chamados sistemas possíveis, né? Um sistema possível. E sistemas que não têm solução, sistemas impossível. Fique bem claro isso daí, porque é uma das formas de classificar os sistemas lineares. Vamos apresentar aqui também um sistema homogêneo. O que é um sistema homogêneo? Então, um sistema homogêneo é aquele que todas as equações do sistema, o resultado delas, ó, é zero. Tá? Então, independente se ela tem uma, duas, três incógnitas, se ela tem uma não tem que ter mais, né? 2, 3, 4 equações, né, ali no sistema, mas se todas elas forem igual a zero, nós dizemos que esse sistema é um sistema linear homogêneo. Então, sistema linear homogêneo, esse homogêneo, é quando todas as soluções ficam igual a zero. Ó. Todas as equações valem zero, é o que está aqui. Então, esse é um sistema homogêneo. E o sistema homogêneo, ele sempre terá pelo menos uma solução. Então, todo sistema homogêneo é um sistema possível. Por que ele é um sistema possível? Porque ele tem pelo menos uma solução. E qual é esta solução? A solução trivial. Qual que é a solução trivial? É a solução onde o x, o y, o z é zero. Então, aqui, pode ter outras soluções? Pode ter outras soluções, sem problema nenhum. Mas eu garanto que o cara que fez o estudo, tudo aqui, ele determinou, né? É garantido que todo sistema homogêneo tem pelo menos uma solução, e a solução trivial é aquela que os pares aqui, né? O x, o y e o z, e o t, no caso ali, se eles forem em zero, todos eles forem em zero. Vocês podem ir interrompendo, tá? E perguntando se for necessário aí para vocês podem perguntar a qualquer momento. Aqui ele fala de matriz de um sistema, como nós já vimos, tá? Matriz do sistema. A diferença aqui que ele vai explicar é tipo uma matriz completa e matriz incompleta. O que é uma matriz completa? O que é uma matriz incompleta do sistema linear? Então, eu vou apresentar para vocês aqui. Então, nós temos aqui, ó, a matriz é feita com os números. Nesse caso aqui, eu vou deixar de lado
as variáveis, né, as incógnitas x e y ali, nós vamos utilizar apenas os coeficientes e vamos definir a matriz desse sistema como ela sendo completa e incompleta. Então, incompleta é quando ele pega apenas os coeficientes das incógnitas. Ó. Quem são os coeficientes de x? O 2 e o 1. Está aqui, ó, 2 e 1. Então, esse daqui é do x. São os coeficientes de x. E aqui nós temos o 1 e o menos 1 do y. Está aqui, ó. Então, esse daqui é do y. Então, ele formou um sistema apenas com os coeficientes das incógnitas. Isso é uma matriz incompleta. Uma matriz completa é aquela, então, que aparece, então, além dos coeficientes de x e de y, aparecem os independentes aqui também, né? Que são os coeficientes, né, que estão aqui do outro lado da igualdade. Entendido aí? Então, ele só está apresentando, olha, eu tenho o que é uma matriz completa e incompleta. Nós vamos utilizar essa incompleta aqui pelas regras que eu vou apresentar para vocês, tá? Tem alguns teoremas aqui que eu não vou utilizar, mesmo porque eu quero apresentar o essencial para vocês. Não adianta eu apresentar vários, a gente só tem a aula de hoje. Eu vou dar uma provinha lá, uma atividade avaliativa para vocês. Depois eu retomo aqui para reforçar esse capítulo. Mas eu vou explicar pelo menos o essencial aqui para vocês entenderem como que se resolve um sistema linear pelo método matricial, utilizando determinantes, e como se resolve pelo escalonamento. Bom, aqui ele dá alguns exemplos, né, de equações, o que são exercícios, né, aqui da apostila, para dizer o que é uma equação linear e o que não é, os sistemas aqui homogêneos ou não, escrever na forma matricial, escrever um sistema na forma matricial, escrever a forma matricial na forma de um sistema. Então, se vocês quiserem resolver um ou outro exercício para treinar aqui, fiquem à vontade, é só para termos mais de conhecimento ali. Aqui vem o primeiro teorema, no qual eu destaco e eu vou cobrar de vocês isso daqui, que é o teorema de Cramer. No teorema de Cramer, ele ensina a resolver um sistema, né, um sistema de equações lineares, na qual se utiliza o determinante, ou seja, a gente escreve na forma de matriz e resolve o determinante que foi visto no último capítulo. Então, no teorema de Cramer, é importante ressaltar isso aqui, ó, que está destacado aqui já. Ó. Eu já vou dar um exemplo para vocês, mas que já fique claro aqui para vocês. Ó. Se o determinante geral, né, esse D aqui eu vou chamar de determinante geral, se ele, que é o determinante dos coeficientes, tá, o determinante da matriz incompleta, se ele for diferente de zero, então o sistema terá apenas aqui uma solução. Ele será um sistema possível e terá uma única solução. Então, isso aqui é importante porque o teorema de Cramer, com ele nós conseguimos resolver apenas o sistema, tá? O S aqui é de sistema, possível e, que eu vou chamar aqui de determinado. O que é um sistema possível e determinado? É um sistema que tem uma solução, tá aqui, ó, solução única. Então, sistemas que têm solução única, podemos resolver ele pelo teorema de Cramer, por esse método aqui da matricial. Ah, professor, mas então, se esse primeiro cálculo aqui que você vai explicar, se esse primeiro cálculo der igual a zero, significa o quê? Significa que o sistema linear, ele é um sistema linear. Ele pode ser um sistema linear possível e indeterminado, que eu já vou explicar já o que é, né? O indeterminado é que tem infinitas soluções, ou ele pode ser um sistema impossível, tá? Eu vou melhorar essa explicação ainda para vocês ali, mas que fique bem claro. O sistema ele pode ser impossível, não tem solução,
ele pode ser um sistema possível e determinado, que tem única solução, ou ele pode ser um sistema possível e indeterminado, onde tem infinitas soluções. Então, esses são os 3 métodos possíveis, as 3 classificações possíveis aí para um sistema. Aqui ele apresenta a forma geral, genérica aqui, do teorema de Cramer, tá? Aqui é toda a forma geral. Eu vou tentar explicar de uma forma mais tranquila aí para vocês. Então, eu vou até recortar esse mesmo sistema aqui, eu vou escrever ele numa página em branco para explicar para vocês. Então, x mais y mais e igual a 6. E o x menos y menos e igual a menos 4. O 2x menos y mais e igual a 1. Deixa eu abrir outra página aqui para compartilhar com vocês e explicar. Então, o teorema de Cramer, eu vou explicar com um exemplo. Então, aparece lá, x mais y mais z igual a 6. X menos y menos z igual a menos 4. 2x menos y mais z igual a 1. Ok. Então, ó, eu vou explicar o básico, primeiro a ideia geral do teorema de Cramer, e daí a gente vai resolver eles aqui. Ó. O conceito geral é esse daqui. Ó. Eu tenho que encontrar, na verdade, toda vez que eu vou resolver um sistema linear, a ideia é encontrar essas variáveis, essas incógnitas aí, o x, o y e o z. Então, no teorema de Cramer, ele diz o seguinte, que o x ele pode ser encontrado fazendo, eu vou chamar aqui, né, o livro chama diferente lá, ele chama de J lá, né, ele coloca um índice e coloca 1, 2 e 3 lá, eu vou chamar de x, y e z para ficar mais fácil de memorizar. O valor de x, né, ali a variável x, ela pode ser encontrada fazendo o determinante de x dividido pelo determinante geral. Já vou explicar como faz isso. O y encontra-se o valor de y através do determinante de y dividido pelo determinante geral. E o z, a mesma coisa, fazendo o determinante de z e dividido pelo determinante geral. Então, o que nós precisamos entender aqui no sistema linear é quem é o determinante, como que eu faço o determinante geral, como eu faço o determinante de x e como eu faço o determinante de y. E o de z também, para finalizar ali. Então, vamos lá. Vou fazer aqui ó, o determinante geral. Aí, por isso que eu deixo só D, eu não coloco x, y e z ali, né? Eu só deixo o D. Então, o determinante geral aqui que eu falo é apenas os coeficientes do x, do y e do z. Então, aqui, quem são os coeficientes de x? Os coeficientes de x ocupam a primeira coluna. Ó. É o 1, 1x, 1x, 2x. Então, fica 1, 1 e 2. Então, os coeficientes aqui de x formam a primeira coluna. Os coeficientes de y formam a segunda coluna. Então, ó, é o 1, menos 1 e menos 1. Então, 1, menos 1 e menos 1. A segunda coluna. A terceira coluna é formada pelos coeficientes de z. Quem são os coeficientes de z? 1,
menos 1 e 1. Então, aqui 1, menos 1 e 1. Com isso, nós temos quem? A matriz aqui que dá para fazer o cálculo, então, do determinante geral. Entendido? Como que eu faço o cálculo desse determinante geral, como eu chamo aqui de determinante geral? É os coeficientes do x, do y e do z. Formam ali essas colunas. Entendido? Então, vamos calcular. Como que eu calculo esse determinante? Eu tenho que pegar ali as duas primeiras colunas e repetir à frente. Então, eu vou escrever aqui as duas primeiras colunas à frente. Então, 1 e 1, 1, menos 1, 2 e menos 1. Então, nós vamos fazer aqui diagonal principal. Isso é o que nós já fizemos já no capítulo anterior. E diagonal secundária. Então, tem que multiplicar esses valores da diagonal. Então, vamos lá. Então, esse determinante geral aqui vai ser quem? Ó, primeiro a diagonal principal, né? 1 vezes menos 1 vezes 1. Dá menos 1. 1 vezes menos 1 vezes 2. Dá menos 2. 1 vezes 1 vezes menos 1. Dá menos 1. Certo? Agora, então, isso é quem? Isso daqui são os valores das diagonais principais. Aí eu faço menos o produto das diagonais secundárias. Então, 1 vezes menos 1 vezes 2 dá menos 2. 1 vezes menos 1 vezes menos 1, então vai ficar um menos vezes menos aqui, dá mais. Então, dá mais 1. E 1 vezes 1 vezes 1. Isso daqui dá 1. Aí vamos fazer o cálculo. Ó. Então, aqui vai dar menos 1, menos 2, menos 1, dá menos 4. E aqui dentro, aqui, ó, dá menos 2 mais 1 dá 0. Então, fica menos 4 menos 0. Ou seja, vai ficar menos 4. Chegamos ao resultado, então, do determinante geral. Ok, o determinante geral deu menos 4, é um número diferente de 0, então significa que este sistema aqui é um sistema possível e determinado. Ele vai ter uma única solução e por isso eu consigo resolver pelo teorema de Cramer. Bom, então agora eu fiz o determinante geral, eu preciso agora fazer o determinante de x. Mas quem vai ser o determinante de x? Então, vou fazer aqui em outra cor. O determinante de x, escrevi aqui. Eu vou mudar só a cor da coluna que eu quero chamar a atenção, na verdade. Deixa eu fazer aqui preto. Vou fazer aqui, ó, determinante de x. O determinante de x é aquele que não usa os coeficientes de x. Então, gravem bem isso. O determinante de x é aquele que não usa os coeficientes de x. Quem são os coeficientes de x? É o 1, o 1 e o 2. Então, eu não uso eles. Eu vou até pular aqui, ó. Não vou usar os coeficientes de x. Então, o de y e de z, eu uso. O de y e de z eu uso aqui. Então, fica 1, menos 1 e menos 1. E o de z é 1, menos 1 e 1. Então, professor, quem que eu vou colocar no lugar ali desses coeficientes de x? Vocês vão usar os termos que estão aqui fora, ó. Esses daqui, ó, os independentes aqui. Então, você não usa os coeficientes de x para fazer o determinante de x. Você não usa os coeficientes de x, mas usa os termos independentes ali, os coeficientes independentes de x, de y e de z, que são os valores que estão ali depois da igualdade, que é o 6, o menos 4 e o 1. E agora? Agora eu faço o cálculo do determinante. Então, eu repito aqui à frente, ó, as colunas, o 6 e o 1, o menos 4 e o menos 1, o 1 e o menos 1.
E aí faço o cálculo de novo. Ó. Diagonal principal, que são 3. E a diagonal secundária, aqui. E aí nós vamos fazer o cálculo agora. Então, isso daqui vai ser igual. Diagonal principal, 6 vezes menos 1 vezes 1 dá menos 6. 1 vezes menos 1 vezes 1 dá menos 1. 1 vezes menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Menos o produto a soma do produto das diagonais secundárias. Então, ó, 1 vezes menos 1 vezes 1 dá menos 1. 6 vezes menos 1 vezes menos 1, então dá mais 6. 1 vezes menos 4 vezes 1, menos 4. Somando os valores aqui, ó, então menos 6 menos 1 dá menos 7, mais 4 sobra menos 3. Aí aqui, ó, menos 1, menos 6 e menos 4, então dá 2, sobra 1. 1 positivo. Menos que está aqui fora, então fica menos 1. Então fica menos 3 menos 1. Então menos 3 menos 1 dá menos 4. Então encontramos quem? Encontramos o dx. Olha, então se vocês não estão entendendo isso, vocês podem ir perguntando, tá? Eu vou voltar aqui, ó, antes de continuar a resolver o determinante de y, eu já vou mostrar aqui para vocês, ó. Quem é o x mesmo? O x é fazer o determinante de x dividido pelo determinante geral. Quem que é o determinante de x? Menos 4. Quem que é o determinante geral? Menos 4. Então, o x é menos 4 dividido por menos 4. Menos 4 dividido por menos 4 dá quanto? Dá 1. Então, já encontramos o valor do x. O x vale 1. Continuando aqui. Agora, eu preciso fazer aqui o determinante de y. Quem vai ser o determinante de y? Utilizando o mesmo raciocínio que eu fiz aqui, o determinante de x. Alguém pode falar? Utilizando o mesmo raciocínio, o que deve ser feito, então, para calcular o determinante de y? Ninguém vai querer falar? Vai, Ana Paula, arrisca aí. Como que foi feito o cálculo do determinante de x? O que teve que ser feito? Vai ser os mesmos valores, mudar. Ó, olha sempre o geral e aí olha o que foi feito. Para calcular o determinante de x, o que mudou desse determinante geral para esse de x? A primeira linha ali. A primeira coluna, que era os coeficientes de x, né? Nós trocamos os coeficientes de x pelos coeficientes independentes. Independentes. Isso, que era o que estava depois da igualdade, ó, o 6, o menos 4, o menos 1. Então, eu troquei os coeficientes de x pelos independentes. Agora, se eu quero calcular o de y, então eu tenho que fazer o quê? Trocar os coeficientes de y pelos coeficientes independentes também. Isso, Pelo mesmo? Isso mesmo, é sempre, ó. Se eu quero calcular o de x, então eu tiro a coluna dos coeficientes de x e coloco os coeficientes independentes. Se eu quero calcular o de y, então eu tiro a coluna de y e coloco os coeficientes independentes. Se eu quero calcular a de z, eu retiro a coluna de z e coloco os coeficientes independentes. Entendido? Então, eu vou fazer aqui ó, o de y. No lugar aqui, eu mantenho, né, no caso, a primeira coluna, que é 1, 1 e 2, eu mantenho os coeficientes de x, 1, 1 e 2. E no lugar agora da coluna do meio aqui, que é a do y, eu tenho que lembrar que a primeira coluna é do x, a segunda coluna é do y, a terceira coluna é do z. Os coeficientes, né, de x, de y e de z. Então, eu tiro os coeficientes aqui de y e vou colocar os independentes, que é, vou colocar aqui na outra cor, menos 6, ou 6, menos 4 e 1. Agora eu uso aqui, eu continuo, ó, o z.
é 1, menos 1 e 1. Ok? Então, percebam bem que eu estou destacando em vermelho aqui o que está sendo mudado em relação ao determinante geral. Ó. Em relação ao determinante geral, mudou a coluna do x. Depois aqui mudou, para fazer o determinante de y, mudou a coluna do y aqui. Aí o restante, eu mantenho. Então, repito aqui à frente as duas primeiras colunas. 1 e 6. 1, menos 4, 2 e 1. E aí agora eu faço o cálculo normal, eu pego as diagonais principais. Não entendi ali, professor. Por que que ela ficou no meio? Porque é de Y? Isso. Porque assim, ó, a primeira coluna é de x, a segunda é do y, a terceira é os coeficientes de z. Sim. Tá? Ah, vai Então, alternar. isso. Ó, quando eu quero calcular o determinante de x, eu tiro a do x e coloco os independentes no lugar da do x. Quando eu quero calcular o determinante de y, eu tenho que tirar a do meio, porque a do meio é a do y. Uhum. Entendeu? Então eu troco. Entendi. Quando eu quero a de x, eu tenho que substituir os coeficientes de x. Quando eu quero calcular o y, eu tenho que substituir os coeficientes de y. Y. Uhum. Aí aqui, ó, aí calculando agora os coeficientes aqui, o determinante, né, as diagonais principais, menos as diagonais secundárias. Tá aqui, ó. E mais um. Aí, deixa eu pegar aqui. Então, as diagonais principais são 1 menos 4. Eu vou multiplicar aqui. 1 vezes menos 4 vezes 1 dá menos 4. 6 vezes menos 1 vezes 2 dá menos 12. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Menos a secundária. 1 vezes menos 4 vezes 2 dá menos 8. 1 vezes menos 1 vezes 1 dá menos 1. E 6 vezes 1 vezes 1 dá 6. E aí, resolvendo aqui, menos 4 menos 12 dá menos 16, mais 1, então, dá menos 15. E menos 8 menos 1 dá menos 9. Menos 9 mais 6 dá menos 3. Aí esse menos 3 faz jogo de sinal com esse menos aqui fora. Aqui fora fica menos menos 3, que dá mais 3. E menos 15 mais 3 dá menos 12. Então, chegamos aqui ao resultado do determinante de y. Então, o determinante de y vale menos 12. Vamos conferir aqui agora, ó, que para calcular o valor de y, eu tenho que fazer o quê? Y é igual ao determinante de y, que deu menos 12. E eu vou dividir esse valor pelo determinante geral, que é menos 4. Então, menos 12 dividido por menos 4 dá 3. Então, nós já temos o valor do x e o valor do y. Falta só o z. Então, quem é o z? Então, o determinante de z vai ser igual. Aí, o determinante de z, eu tenho que substituir a coluna do z. Então, reparem que eu vou manter as duas primeiras, né? 1, 1, 2, o 1, menos 1, e vou trocar só a última coluna. Então, vai ficar 1, 1, 2, 1, menos 1, menos 1. E no lugar da coluna do z, eu vou colocar os independentes, que é o 6, o menos 4 e o 1. Repete as duas primeiras. Isso. Vamos repetir as duas primeiras, que é o 1, o 1, o 1 menos 1 e o 2 menos 1. E aí vamos calcular o determinante, diagonais principais e as diagonais secundárias.
Então, tá aqui, ó. As diagonais principais, ó. 1 vezes menos 1 vezes 1 dá menos 1. 1 vezes menos 4 vezes 2 dá menos 8. 6 vezes 1 vezes menos 1 dá menos 6. Menos o produto das diagonais secundárias. 6 vezes menos 1, menos 6, vezes 2, menos 12. 1 vezes menos 4, vezes menos 1, mais 4. 1 vezes 1, vezes 1, dá 1. Aí aqui, então, ó, menos 1, menos 8, dá menos 9. Menos 9, menos 6, dá menos 15. Aí aqui vai ficar menos 12 mais 4 vai dar 8 negativo. 8 negativo mais 1 dá menos 7. Então aqui dá menos 7. E 15 menos 7 vai dar 8, tá certo. Ah, perdão, aqui dá menos 7, só que eu faço o jogo de sinal, né? Ó. É menos 7 aqui, com menos que está aqui fora, fica mais 7. Ok. Então aqui, ó, menos 7 mais 7 dá menos 8. Então chegamos aqui ao resultado do determinante de z, menos 8. Aí eu volto lá, ó, e substituo aqui na formulazinha que nós determinamos aqui, pela regra de Cramer. Então z vai ser igual ao resultado do determinante de z, que é menos 8, dividido pelo determinante geral, que é menos 4. Logo, eu tenho isso daqui, é 2. Então, qual que é a solução? A solução do problema é o x ser 1, o y ser 3 e o z ser 2. Essa daqui é a solução do sistema linear aqui pelo teorema de Cramer. Professor, eu teria que fazer o do z? Não necessariamente. Eu vou mostrar aqui o porquê para vocês. Reparem que se eu já sei o valor do x e sei o valor do y, eu poderia voltar aqui, ó, vou fazer aqui do ladinho. Reparem que isso daqui é só um adicional, tá? Ó. Vou colocar aqui no cantinho. Eu vou pegar a primeira, eu poderia pegar qualquer uma das três equações. Eu vou pegar a primeira, ó, o x mais o y mais z igual a 6. Se eu já sei o valor do x e do y, eu posso pegar a equação e substituir. Ó. Se eu trocar o x por 1, que eu já encontrei ali, e o y por 3, eu resolvo isso daqui. Ó. Então, 1 mais 3, 4. O 4 vai passar para o outro lado negativo, então vai ficar z é igual a 6 menos 4. Então, z é igual a 2, que é o resultado que nós encontramos aqui. Ó. Então, eu tenho esses dois caminhos. Eu posso fazer as duas primeiras, né? Porque fazer o determinante é um cálculo mais extenso. Ó. Eu tenho que fazer o do x, do y e do z. Se eu fizer o do x e o do y, e aí substituir os valores aqui, né? O geral, o do x e do y. Aí eu venho aqui, substituo e encontro o valor de x e de y. Aí eu posso voltar aqui no sistema e resolver aí para encontrar o valor de z. Entendido? Entendido, mas só no caso quando for o Z. O Z, né, professor? Isso, não, eu poderia. Olha, Poderia ser o X e o Y também. Isso, ó, você poderia encontrar, no caso, você poderia encontrar o Y e o Z e voltar aqui e resolver para encontrar o X. Tá? Então, você tem que encontrar duas incógnitas tem que ser pelo determinante. Tá? Duas incógnitas pelo determinante. Aí a outra fica ali para substituir no sistema. Eu tenho muito mais coisa para explicar desse capítulo, no caso ali, que é o escalonamento e fazer também ali uma classificação do sistema. Não vai dar para fazer, eu gastei aqui já quase uma hora para poder explicar o teorema de Cramer. Então, o teorema de Cramer eu vou cobrar de vocês. Então, na lista que eu pedi para vocês entregarem, os exercícios que eu não expliquei, não precisa resolver agora, tá? Não precisa resolver agora. Aí, a semana que vem, segunda-feira, a gente faz a avaliaçãozinha até aqui. Então, na avaliaçãozinha, eu vou cobrar PA, PG, matrizes, determinantes e
resolver um sistema linear pelo teorema de Cramer. Desse jeito aí, ó, eu vou cobrar com 3 equações e 3 incógnitas. Eu não vou fazer diferente do que eu expliquei aqui, porque depois da semana que vem, na outra semana, aí eu vou continuar explicando esse capítulo. Combinado? Combinado.